Nos reunimos nessa ocasião para esse culto fúnebre do nosso amado pastor Alberto. Nós teremos um tempo de celebração, um tempo de louvor, um tempo para nós honrarmos ao nosso Deus pelo legado, pela vida do pastor Alberto. Então eu gostaria de pedir carinhosamente que os irmãos, por gentileza, se sentem nesse momento. Nós vamos ter um velório que vai perdurar durante toda a noite, toda a manhã. Então nós queremos ter um tempo aqui de louvor e adoração, de celebração. Eu sei que todos querem abraçar o pastor Alberto, abraçar a família. O pastor Alberto é um homem muito amado. Então nós, muito provavelmente, se fôssemos esperar, começaríamos depois de meia-noite, 1h talvez. Então eu quero pedir a gentileza de vocês, com todo carinho, todo amor, aqueles que quiserem, se quiserem, podem sentar na galeria, se quiserem se manter de pé, podem ficar à vontade também. Só peço essa gentileza e compreensão de cada um dos irmãos. Enquanto todos terminam de se acomodar, enquanto todos terminam de encontrar um espaço para participar desse culto fúnebre, nós vamos entoar um primeiro louvor de adoração a Deus. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, Deus. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei teu amor.
Pastor Júnior, irmã Ida, Lidiane, todos os familiares aqui presentes. Quero dizer para vocês que esse é o velório mais difícil do meu ministério, mas é também um velório mais fácil. Nós, pastores, costumamos dizer que para nós, na nossa fé, a morte é um rito de passagem. Nós fechamos os olhos aqui na terra e abrimos os olhos na eternidade futura. Mas muitas vezes, e aqui tem muitos colegas de ministério, nós chegamos um pouquinho antes no velório, conversamos um pouquinho com a família, escutamos a história da pessoa, para com fé em Jesus, dizer isso com segurança. Mas diante de nós, está um homem, que essa multidão de pessoas, a lágrima de saudade e de amor nos olhos de cada um de vocês, o legado e a história que ele deixou na vida de cada uma das pessoas que veio aqui nessa noite, é prova cabal de que, segundo a nossa fé, o pastor Alberto está hoje na mesa do rei. O pastor Alberto não está morto. O pastor Alberto está na eternidade futura com o Senhor. E o nosso peito se enche de alegria para anunciar essa convicção. Isso é maravilhoso. Um homem que viveu para pregar o Evangelho. Quantas famílias nesse lugar são resultado do seu ministério? Quantas famílias nesse lugar são resultado da sua vida dedicada a servir ao Senhor? Então é um tempo sim de consolo, e a minha palavra de consolo a toda a família, junto a toda essa igreja. Mas tem algo emblemático, pastor Júnior, na nossa fé. Tem algo que o mundo não dá conta de entender. É só a fé dentro da nossa alma que nos faz entender isso. Nos olhos, o choro da dor da saudade, o aperto no peito, o luto. Mas no coração, uma alegria que salta de dentro de nós e que consola e que sustenta, da convicção de que o pastor Alberto nos deixou, e isso dói, mas ele se encontrou com o Senhor que ele pregou durante toda a sua vida, e isso nos alegra. Isso é maravilhoso. Vocês sabem, o pastor Segundo gostaria muito de estar aqui, mas está fora do estado, por esse infortúnio, não pode celebrar esse velório, está com dor no coração de não poder fazer isso, e me ficou a missão de nos guiar nesse tempo. E eu fiquei pensando, como será que o pastor Alberto gostaria que fosse o velório dele? A celebração fúnebre. Como será que ele queria que fosse? Fiquei eu pensando, sentado pensando. Eu tenho certeza, entre tantas certezas que eu tenho, a primeira certeza que eu tenho é que o pastor Alberto gostaria muito que houvessem louvores. O pastor Segundo fez questão que nós trouxéssemos nossa orquestra, trouxéssemos o nosso coral, porque não há como puxar uma memória do pastor Alberto e não ver ele com o violão na mão, evangelizando crianças, pregando o Evangelho, sorrindo e louvando ao Senhor. Então você que pode, se coloque de pé, porque em tributo à vida do nosso amado pastor Alberto, vamos fazer o que ele gostaria que nós fizéssemos nesse momento. Vamos louvar ao Senhor, mas como era de praxe do pastor Alberto, com todo o coração,
com paixão, com ímpeto e com ânimo. E eu tenho certeza que nesse processo, o Espírito Santo vai agir no coração de toda a família. E que nós possamos, nesse culto fúnebre, produzir uma última memória. Essa será a última memória que nós vamos produzir, nova, do pastor Alberto. Não só no seu coração, mas em especial no coração dessa família que nós amamos tanto. Então, se você puder, produza a memória mais linda de louvor e adoração ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Diga assim: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Contente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. vamos declarar que em todo tempo louvaremos ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, independente da situação, Ele está no controle de todas as coisas. Então diga assim: em todo tempo, cante. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo, diga. Em todo tempo te adorarei. Vamos louvar, cante. Diga assim: eu te
deixar rapidamente meu testemunho aqui com o pastor Alberto. Quando eu cheguei em 2019, nessa igreja, ele foi quem me acolheu. Eu fiz questão de agradecer a família pelo pai que ele me emprestou. Um homem idôneo, um homem de fé, um homem de oração e um homem que deixa um legado para os seus netos, no qual ele amava tanto. Somos egoístas quando dizemos que perdemos pessoas que amamos porque não queremos largá-los. Mas é incrível que num momento como esse, como o pastor Luiz disse, o quão feliz ele deve estar nos braços do Senhor nesse momento. E assim, eu sei que ele tem uma história com cada um de vocês. E eu acho que esse templo está pequeno ainda para a quantidade de pessoas que o amavam. Júnior escolheu esse repertório a dedo. Que difícil cantar uma música rápida, né? Num velório. Mas essa música em específico, o pastor Alberto já havia feito um comentário que ele gostava muito. Até quando o pastor Jair cantava, quando ele vinha, quando ele estava aqui conosco, ele amava. E várias vezes peguei ele cantarolando. Eu gostaria de convidar vocês a entoar esse louvor. Amém? Diga assim: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante pro Senhor.
Aplauda mais forte esse Deus. Aplauda mais forte ao nosso Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Pai. Diga assim: perto quero estar. Vocês. Te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é bom crescer, se comparado ao que tem. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Eu te louvo, Deus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos dizer novamente, diga. perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, Senhor, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. mas ainda é pouco ser, se comparado ao que Ganhei, não sou. não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as Circunstâncias, Senhor, te adorarei, Pai, somente a ti, Jesus. Te louvarei, te não importam as circunstâncias, Senhor, adorarei teu santo nome, somente a ti, Jesus. só vocês, igreja, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. As palmas louvam ao Senhor, a honra, o legado do pastor Alberto. Louvado seja Deus. Na minha reflexão com o Espírito Santo, com certeza o louvor foi a primeira coisa que eu sabia que o pastor Alberto ia querer. Mas o pastor Alberto também era um homem de muita oração. E mais do que isso, um homem que cria como poucos no poder de Deus. E o poder de Deus também age em momentos como esse. O poder de Deus age gerando consolo. O poder de Deus age gerando paz. O poder de Deus age gerando descanso, renovando a esperança e a fé. Então eu quero convidar todos vocês a levantar um clamor a toda a família do pastor Alberto, como se todo mundo estivesse abraçando a irmã Ida, seus filhos, seus netos, todos os seus familiares. E quem estiver perto, por favor, alguém dá um abraço forte em cada um dos familiares do pastor Alberto. Alguém que pudesse deslocar, dá um abraço forte. Enquanto isso, você que pode, estenda uma de suas mãos para onde está a maior parte da família do pastor Alberto. Vamos levantar um clamor, como fazia o pastor Alberto, em alta voz, em bom tom, com muita fé em nossos corações. Enquanto essas pessoas são abraçadas, vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para agradecer pelo legado, pelo ministério, pela vida do pastor Alberto. E nós clamamos o Seu poder nesse instante, Jesus. Esse homem gastou a sua vida pregando o seu poder. Esse homem gastou a vida falando sobre o poder que o Senhor tem de agir nos corações. Então nós pedimos que nesse instante o Senhor gere consolo. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa aquecer o coração da irmã Ida, possa aquecer o coração do pastor Júnior, possa aquecer o coração da Lidiane, possa aquecer o coração de todos os familiares do pastor Alberto, Jesus. Espírito Santo, que esses abraços que eles estão recebendo sejam o abraço do Senhor. A Sua palavra, Jesus, nos ensina que a Sua paz, ela excede todo o entendimento. Esse mundo vê o luto como um lugar de muita tristeza, de desesperança, mas nós acreditamos que a nossa esperança está no Senhor, e que a paz do Senhor excede todo o entendimento. Então nós pedimos, Jesus, renove a paz dessa família, que o Espírito Santo do Senhor possa agir de maneira poderosa nesses corações. Com a fé, Jesus, que nós temos no nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Com isso, por favor, sentem-se por gentileza, aqueles que puderem. Nós temos entre nós muitos colegas pastores, colegas que, como eu, tive o privilégio de partilhar do ministério com o pastor Alberto. Outros que o conhecem pelo seu legado, pela sua história. Eu tenho certeza que muitos ou todos de vocês gostariam de estar aqui nesse lugar desafiador, mas de muita honra, conduzindo. Mas eu quero falar em nome de todos, em nome de todos os pastores, em nome de todos os ministros, todos aqueles que têm uma palavra sobre Deus, para a família, para os convidados, para aqueles que vieram dar um último abraço, um último olhar, um último toque no pastor Alberto, e mais do que isso, abraçar toda a família. Quando eu me lembro do pastor Alberto ministrando, não há como não se lembrar do que ele fez em Itaquá. Aquela igreja que devia caber quantas pessoas lá dentro? 10, 20? Robson nos conta a história que era um barraco. Quantas pessoas não chegaram à fé em Jesus pelo ministério desse homem?
um homem honroso, um homem que viveu para pregar o Evangelho. E eu tenho certeza que o pastor Alberto gostaria muito que algo sobre o Evangelho fosse dito. E não há como não pensar no apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 da sua carta, sua primeira carta, nos versículos 3 e 4, que ele diz: bendigo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. O pastor Alberto recebeu a sua herança. O pastor Alberto recebeu a sua herança. Eu imagino que o pastor Alberto perguntaria: nós estamos seguros de que receberemos a nossa quando partirmos? Há essa segurança no nosso coração. É como se eu ouvisse o pastor Alberto falando essas palavras aqui, com todo aquele ânimo, com todo aquele tom alto. Há segurança no seu coração, irmão, de que quando você deixar essa terra, você estará num grande banquete como ele está agora, recebendo a sua herança nos céus. Você pode imaginar o pastor Alberto ministrando isso? Tenho certeza que ele faria isso. Nesse mundo, a esperança é a última que morre. Nesse mundo, a esperança, ela é a última que morre. Na nossa fé, a nossa esperança foi a primeira a morrer. O Senhor Jesus, que é a nossa esperança viva, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós hoje tivéssemos a convicção de que o pastor Alberto não está aqui, mas ele ressuscitou. Ele vive com o seu Senhor, o nosso Senhor. Que essa fé que esse homem pregou durante toda a sua vida possa renovar a sua fé em Jesus hoje. Talvez o pastor Alberto evangelizou você há 20, 30, 40 anos atrás. Talvez a fé que ele te anunciou é uma fé que talvez você deixou de lado. Que as memórias que esse dia estão evocando na sua mente possam te lembrar não só de momentos felizes que você viveu com o pastor Alberto, mas do Cristo que ele te anunciou, do Senhor Jesus que ele testemunhou. Falar do pastor Alberto é falar de um homem feliz. Falar do pastor Alberto é falar de um homem alegre. Falar do pastor Alberto é falar de um homem que subia nesse púlpito e pulava. Isso é falar do pastor Alberto. Um homem que rompeu barreiras no seu tempo. Ele dizia com as palavras dele: os pentecostais me achavam batistas demais, e os batistas me achavam pentecostais demais. Eu nunca me encaixei, meu filho. Dizia isso ou não dizia? Tinha uma paixão dentro daquele homem que não cabia dentro dele. Uma paixão por Jesus. No ano de 2017 eu tive o privilégio, enquanto estava em Salesópolis, de todos os sábados estar lá no ministério com o pastor Alberto. Nós entrávamos no carro dele com uma caixa de som. Você já viu o pastor Alberto puxando uma caixinha de som? Com uma caixa de som, um microfone e um violão, evangelizando aquela cidade. E nós juntávamos as crianças. E ele, como um jovem de 20 anos, com muito mais vigor do que eu, cantava para aquelas crianças. E pregava para aquelas crianças com a irmã Ida. E fazia isso de todo o seu coração. Esse é o legado do pastor Alberto. O legado do pastor Alberto é de um homem que deixou toda a sua família na fé. O legado do pastor Alberto é de alguém que nos deixou um outro Alberto, que ama Jesus tanto quanto ele, e que prega com tanto ânimo quanto ele, e que é feliz tanto quanto ele, e pula e grita tanto quanto ele. Nos deixou o nosso pastor, o pastor Júnior. O legado do pastor Alberto representado
deixou filhos, netos. E tudo isso porque amou o Senhor. Eu tenho certeza que é impossível não chorar. É impossível a tristeza não bater. Mas se eu tenho uma certeza no meu coração, é de que o pastor Alberto deseja que você se alegre com a convicção de que ele está no Senhor. Pensar no pastor Alberto é pensar em um homem que teve coragem, que desbravou, que lutou, que esteve nas trincheiras do ministério. Um homem que nem um instante se acovardou, e enquanto pôde, em todo o tempo, esteve na obra do ministério. E eu tenho certeza, pastor Júnior, que uma das grandes alegrias da vida do pastor Alberto foi ser pastoreado pelo Senhor. Foi ver o seu filho se tornar um pastor como ele se tornou. Tenho certeza disso. Outra certeza que eu tenho é de que ele deixa, irmã Ida, para a senhora a fé em Jesus, para que a senhora conserve, para que a senhora guarde cada memória vivida, cada experiência, cada oportunidade que o Senhor deu com ele. Eu tenho certeza que o pastor Alberto deseja que a senhora se alegre nisso. E que esse momento não seja um momento para que o seu coração se abata, mas que seja um renovar da sua esperança, porque o pastor Alberto está com o Senhor. O mundo não compreende essa palavra. Para o mundo é impossível. Mas eu sei que no poder do Espírito, essa é a verdade que todos nós cremos. Amém? Amém. Por fim, eu quero dizer que esse tempo aqui juntos é sobretudo, como eu falei no começo, a evocação de uma memória. Se você puder ir onde você está no seu lugar, puxe uma memória do pastor Alberto. Puxe uma memória. É um tempo de lamento, sim, mas é um tempo de evocarmos boas memórias. Eu imagino que muitos de vocês vão puxar uma memória desse homem testemunhando o Senhor, desse homem pregando para vocês, cuidando de vocês. Um homem que, aos colegas de ministério que estão aqui, por onde ele passou, levou cooperação, levou cumplicidade, levou ajuda, somou. Onde chegou, somou. Então são muitas memórias. Antes mesmo de dar oportunidade à família, eu queria que nesse culto de celebração à honra ao ministério do pastor Alberto, eu sei que nós temos aqui cerca de 500 pessoas. Todos vocês queriam falar, tenho certeza. Até porque deve ter uns 50 pastores aqui, e esse é o nosso trabalho. Tenho certeza que muitos queriam pregar, e vão sair daqui chateados por isso. Mas eu queria dar a oportunidade para 5 pessoas, tirando a família, óbvio. 5 pessoas que vão ouvir aqui à frente, como preferirem, ou se sentirem seguros, subirem aqui, e vão dar um testemunho breve. Faz um testemunho de algo que você viveu com o pastor Alberto. Testemunho para louvar o legado dele, para celebrar a vida desse homem que nós amamos tanto. Eu conto muito com a sua compreensão, mas eu queria que essas 5 pessoas viessem aqui, uma de cada vez, dessem um testemunho, 5 minutos, para nós exultarmos ainda mais o Senhor, pela obra de vida, o ministério e o legado do pastor Alberto. Então, 5 pessoas tirando a família, depois pastor Júnior, vou lhe franquear a palavra, os familiares que quiserem falar uma palavra, mas tem muitos discípulos do pastor Alberto aqui. Eu queria que essa memória também ficasse no coração de vocês, se lembrando da obra que o seu pai realizou, que ele realizou entre nós. Então, a primeira pessoa que quiser pode vir, pode subir aqui. Eu queria um microfone, por favor. Pode ficar à vontade. As 5 pessoas que forem dar o testemunho, já podem se posicionar aqui, por favor.
para nós caminharmos nesse sentido. Graças e paz, irmãos. Eu conheci não só o pastor Alberto, mas com a família dele, em 1976. Eu tinha só 13 anos. E ele foi o meu primeiro líder de juventude, de adolescência. Fizemos viagens juntos. Aprendi muito com ele. Se hoje eu sou um líder, sou diácono na igreja, aprendi com ele. E tenho muita honra pela família dele que está ali, olha. Cada um deles mora no meu coração. O último contato que eu tive com o pastor Alberto foi na minha casa, o ano passado, que nós temos um grupo, Amigos do Coração, da Igreja Batista de Parada 15, de 76 a 86. E ele cantou com tanto entusiasmo, nós fizemos tanto louvores antigos de flashback, que foi a coisa mais maravilhosa que nós já vivemos. Então, meus irmãos, hoje eu perco um amigo de 50 anos de amizade. Então, que Deus conforte o coração da família e o meu também, porque realmente eu estou muito triste de perder um grande amigo. Deus abençoe. Graça e paz. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor José Marques, trabalho ali já de São Manuel há quase 40 anos, e realmente falar do pastor Alberto, acho que nós ficamos sem palavras, né? Mas realmente um homem que deixou um legado, deixou uma história e deixou vários discípulos. Isso é que é importante, você fazer amigo. E nós temos 4 filhas, e todas elas o pastor Alberto batizou, e na última eu falei, deixa daí para mim o pastor Alberto, e ele deixou, né? E nós batizamos a Denise, a professora, e está bem. Então eu quero trazer o meu abraço à família, né? Nossos sentimentos, mas a graça de Deus seja com vocês, né? E nós trabalhamos juntos há mais de 20 anos em Itaquá, tivemos muitas experiências boas, algumas também difíceis, mas todas elas nós estávamos juntos. Então o pastor Alberto deixa um legado em Itaquaquecetuba, principalmente minha família. Todas minhas filhas 4 estavam juntos, casando, ele fazendo o civil e eu fazendo o religioso, ou vice-versa, e graças a Deus foi bênção em nossa vida, em nossa família. Então, em nome da Batista Vida Nova em Itaquá, eu trago aí um abraço, né? Dizer que Jesus conforte o coração de vocês. O Jaime me ligou, agora passei uma videochamada, o Jaime me ligou, eu estava ali em cima, e ele também deixa a vocês um abraço, a Maída, ao Júnior e toda a família. Ele também está orando por vocês, tá bom? Então, que Deus conforte o coração de vocês, o nosso coração, porque não só perdemos o pastor Alberto, mas um amigo, um homem de Deus, mas o braço do Pai recebeu com muita alegria. Filho meu, aqui está o teu lugar, venha gozar das maçãs celestes. Foi isso que aconteceu no dia de ontem. Se você que está aqui nessa noite, aí não tem a experiência da eternidade com Deus, não espere para depois, porque depois pode ser muito tarde. Deus te louvado. Obrigado, né, o pastor, obrigado a todos, e juntos venceremos em oração. Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, não só nesta noite, mas em todos os dias das nossas vidas. Eu não sou um pastor, mas conheci o pastor Alberto muito bem. Trabalhei com o pastor Alberto não por muito tempo, mas nós trabalhamos num ponto de pregação criado lá em Jundiapeba. E todas as terças, irmã Ida, acho que era terça-feira, todas as terças-feiras nós nos dirigíamos para o apartamento de uma família pequena, membro desta igreja, para esse ponto de pregação. Eu, pastor Alberto, a Vera e a irmã Ida.
Me lembro da irmã Ida com aqueles cartazes, com aquelas crianças. Que alegria! O pastor Alberto com o seu violão, então, gente, vocês nem acreditam a alegria e o empolgamento desse homem ao cantar e cantar com aquelas crianças. E o mais importante, o apartamento ficou pequeno, o apartamento encheu. Houve conversão. Várias pessoas aceitaram Jesus naquele ponto de pregação. Hoje há uma igreja em Jundiapeba, só que ela é filha da Igreja Batista de Brás Cubas. Mas foi um trabalho que a gente iniciou. Eu, pastor Alberto e a família dele. Júnior, que saudade de te ver, Júnior. Que saudades. Hoje eu não estou mais nessa igreja, estou com outra igreja. Estou muito feliz, fiquei muito feliz de ver muitos amigos. Mas as saudades que o pastor Alberto deixa na minha família, principalmente na minha esposa e comigo, eu vou guardar para o resto da vida. E o pastor Alberto não morreu. Eu costumo dizer para minha esposa, ela costuma falar assim, você vai morrer, como é que eu vou fazer? Eu falo, não, quem falou que eu vou morrer? Eu não vou morrer, eu sou eterno. Eu vou fazer uma grande viagem e logo você vai estar comigo. Então, pastor Alberto, logo nós vamos nos encontrar. Como diz o pastor da minha igreja, nós vamos nos encontrar na cantina do céu. Irmãos, que Deus abençoe todos e conforte os nossos corações, principalmente da minha amada irmã Ida, Júnior e o resto da família, todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Paz, igreja. Eu trabalhei no Lar Batista de Crianças, eu era regente das crianças. E no meio daquele 150 crianças, eu descobri que eu não sabia evangelizar. Eu sabia para mim, mas eu não sabia falar com as crianças. Eu tive o prazer de encontrar com a irmã Léo na escola da PEC. E o pastor Alberto, ele foi um dos meus treinadores, foi um dos meus professores, e eles me treinaram. E eu ganhei aquelas crianças para Jesus, para a honra e glória do nome dele. A PEC é um trabalho muito sério, e hoje eu sou uma missionária de crianças, trabalho com elas, e sou uma missionária voluntária na Cristolândia de São Paulo. Mas eu sou abaixo de Deus, e eu tenho essa competência, porque a APEC me treinou. O pastor Alberto me treinou. Ele fazia questão de fazer todas as provas orais comigo, porque eu era do Lar Batista, e eu tremia. Quando tinha que falar, Leila, você vai fazer com ele, ele fazia, vem, que ele era muito feliz. Eu falei, mas eu estou tremendo. Ele falava, então é assim que eu gosto. E hoje eu agradeço a Deus. Se eu sou uma missionária, é porque teve pessoas que acreditaram nesse ministério. Que Deus continue abençoando vocês, viu? E ele está com Cristo. Um santo do Senhor, esse homem. Irmã Ida, a senhora também me ajudou muito. A senhora sabe disso, né? Me abraçou muitas vezes ali. Que Deus continue abençoando esse ministério, viu, Júnior? Que vocês continuem levando a palavra ao Senhor. Que Deus abençoe, igreja. Boa noite a todos. Eu hoje estou perdendo, no sentido terreno, um pai. Eu sou africano e temos o hábito de chamar os mais velhos pai. Mas o pastor Alberto, ele aceitou essa palavra de coração. E desde a primeira vez que eu chamei ele de pai, ele decidiu cumprir isso a ferro e fogo. Eu digo que eu era muito inocente para muita coisa quando cheguei aqui, mas muito inocente. E eu me lembro que todas as semanas ele sentava comigo no gabinete e ia me ensinando, detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe.
palavra por palavra. Eram tempos bem difíceis para mim. Chegar num país que praticamente não conheço ninguém e não conheço a cultura. E vocês não sabem a força desse senhor. Olhando para mim, várias vezes eu chorando, reclamando. E ele falou assim: Deus tem um chamado na tua vida. Eu posso ver Deus em você. Às vezes o que eu estava fazendo não tinha nada a ver com a Bíblia, mas ele falava: eu vejo Deus em você, Deus te trouxe aqui com uma missão. Ontem domingo, quando eu recebi a notícia, eu sentei no sofá e falei: amor, como eu vou pregar hoje? O que eu vou pregar hoje? Porque a vontade que eu tenho mesmo é de gritar: Senhor, por que agora? Está doendo, Deus. Companheiro de ministério, porque eu não sei, eu não tive a oportunidade de ver o pastor Alberto triste. Eu não tive. Porque ele era um homem feliz, era um homem para frente. Mas falar que ele não sofria, eu sei que ele tinha seus sofrimentos, mas ele guardava para fazer com que nós tivéssemos dias muito alegres, muito diferenciados. Eu tenho várias memórias com o pastor Alberto, mas sempre que nascesse um dos meus filhos, eu tinha 2 filhos, ele pegava e falava assim: filho, você tem me dado um neto bonito, pena que você é feio. Brincava assim comigo. E eu tenho isso claro na minha mente. Eu falava assim: Deus é maravilhoso contigo, te dando netos bonitos. Oh, que beleza esse menino tem, que beleza essa menina tem. E a foto que eu e a minha esposa, a Ruth, está aqui sentada, colocamos nas nossas redes sociais. É uma foto, ele pegando a Radassa e beijando a Radassa. Amados, eu não sei como foi, qual a memória. Eu e o Júnior já teve ciúme de mim, falou: não, é meu pai. Já aconteceu isso. Chegou até ter ciúme. Chegamos nesse nível do relacionamento se tornar tão próximo. Além disso, eu morei numa casa que na parte de frente o pastor Alberto morava. Então o pastor Alberto e a irmã Ida se tornaram literalmente pais biológicos e família muito perto. Durante muito tempo moramos no mesmo quintal. E eu lembro como se fosse hoje, a irmã Ida se despedia do pastor Alberto, brincando: eu vou te deixar, eu vou embora primeiro, o senhor vai me levar. E o pastor Alberto falava assim: você está enganado, o senhor vai me levar primeiro, você vai ficar. E nem que ele fez isso mesmo. Mas entre dores e sofrimentos, porque aqui dentro é um misto, também tem uma alegria e uma certeza que toma conta do meu coração nesta noite, dizendo assim: esse homem mostrou até o final que existe um Deus. Eu tenho orgulho deste homem. Eu tenho orgulho de dizer: eu perdi um pai. Eu perdi um amigo, mas eu perdi um homem de Deus. Amados, o pastor Luiz falou muito bem. Sabe qual é a maior alegria dele? Se olhar para nós, eu não sei se tem essa possibilidade, se olhar para nós e perceber que todos aqueles que receberam uma palavra dele continuam na fé. E ele tem a esperança de que teremos esse encontro lá com ele. Porque hoje eu olho aqui e falo: ele era muito maior do que eu achei que ele era. Olhando cada um de vocês, eu me sinto parte da família. Conheço todo mundo da família, sou próximo. Eu falo assim: meu pai morreu com muita honra.
E essa é a última fotografia que eu vou levar. A fotografia da honra que meu pai tem na vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Gostaria de, nesse momento, dar oportunidade aos familiares, como quiserem, da forma que quiserem, no tempo que quiserem, se quiserem, dar uma palavra, um testemunho, uma palavra de gratidão, e falarem como quiserem. Boa noite, igreja. Para aqueles que não me conhecem, sou Jonathan Dutra. A maioria dos irmãos aqui só me conhece como Dutra. Sou genro do pastor Alberto. Na verdade, fiz questão de subir aqui para falar pela família. Obrigado. Porque sei que muitos aqui estão deixando maridos, esposas, filhos, o cansaço de um dia inteiro de trabalho para poder estar aqui nos abraçando, nos prestigiando e principalmente podendo vir aqui e poder prestar essa homenagem a este grande homem que foi o pastor Alberto Rocha. E como eu falei para alguns, e vou falar aqui de novo, faço questão de contar para todos, é da mesma forma como nosso pastor comentou aqui, né, da irmã Ida. Eu vou primeiro, né, algumas brincadeiras que a gente tinha. A gente também passava pelos momentos de um pouco de humor, em que a dona Ida falava assim, Beto, você fez alguma coisa, e às vezes dá uma bronca nele, ele sempre com muito humor na maneira dele falar. E aí, Deus falou muito ao meu coração nesse momento, em que eu quero trazer esse momento para vocês, falando assim, realmente, Beto, culpa sua, que muitos foram batizados. Culpa sua, que muitos conheceram a Cristo. É culpa sua, que Jesus foi falado em muitos cantos e estados desse Brasil, através da vida dele. Muitas crianças na APEC, ali ao lado da Léo, e pôde fazer parte da vida de todos nós ali, e poder, assim como a gente ouviu também do pastor Segundo Almeida em algumas das pregações dele, de poder olhar para ele e usar as mesmas palavras de falar assim, aqui tem um servo de Deus. E a gente poder sentir no nosso coração de que não é um adeus, e sim um até logo. Porque eu tenho um testemunho muito breve, que é do pastor Júnior, que ele fala assim, o culto que eu participei foi um dos motivos da gente permanecer aqui na PIB. Foi quando nós estávamos velando a nossa filha, neta do pastor Alberto. E eu posso dizer isso hoje, que se eu tinha dúvidas do quão querido que era meu sogro, hoje não tenho palavras, então só quero agradecer a cada um de vocês e que Deus seja louvado cada dia. Boa noite a todos. Bom, falar do meu pai é uma delícia. Meu pai, ele realmente foi um pai. Um pai presente, me ensinou a andar de bicicleta, me jogava no mar para eu aprender a nadar, me chamava de Lídia quando estava bravo. E muitos conhecem ele como pastor, muitos conhecem ele, a família, meus tios conhecem como o Betinho, o Barba, o Barriga. Mas Deus me deu o privilégio e a honra de poder chamar de pai. E hoje em dia a gente vê o quão é difícil as pessoas terem um pai de verdade. Terem um pai que ensina, que ama, que cuida, que protege. E eu glorifico ao Senhor por 36 anos na minha vida ter um pai que me ensinou o principal: amar a Deus acima de todas as coisas. E Ele só não me ensinou com palavras, Ele me ensinou principalmente com a vida dele.
e ver essa igreja cheia, lotada, só me dá mais certeza do grande homem de Deus que ele foi. E ver os meus filhos, os meus sobrinhos amando a Deus assim como Ele amou. Eu tenho certeza que agora Ele está lá no céu tocando o violão dele, como Ele fazia com as crianças. E se hoje eu amo a Deus, se hoje eu amo o ministério infantil, se hoje Deus é o centro da minha vida, foi porque esses dois aqui me ensinaram. Me ensinaram principalmente com a vida deles. E é difícil, é muito difícil acreditar ainda. Como muitos me falaram, Lidiane, como assim seu pai? É daquelas pessoas que a gente pergunta, Deus, por que ele? Por que tão cedo? Mas nós como famílias, nós vimos o quão Deus foi bom na vida dele. O quanto Deus foi misericordioso. Porque as 2 últimas semanas para a gente foi muito difícil. Meu pai não era mais ele. Não era o pastor Alberto que a gente conhece. E talvez se ele saísse do hospital com vida, seria mais difícil. E nós pedimos o tempo todo, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia do teu servo. E o Senhor teve misericórdia. E agora ele está com o corpo glorificado. E um dia eu vou ter o meu abraço de volta. Eu vou ter o meu melhor abraço. O abraço mais quente e gostoso que eu já tive na minha vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pai. É muito difícil, né, falar. São tantas coisas que a gente quer falar, muitas coisas que nós queremos falar e não podemos. Quando eu era solteira, eu orava muito para Deus me dar um marido que amasse a obra do Senhor. Tive muitos namoricos, mas quando eu via que não amavam o Senhor, eu desistia. E eu cheguei a falar, não sei se tem alguém aqui do meu tempo, lá do Jardim Nordeste, eu falava até para minha família, eu não acredito no amor. Até hoje eu não amei ninguém, não consegui amar, e eu falava, não acredito no amor. E eu pedia um marido mais velho. Esses 2 filhos estão aqui porque eu determinei na minha vida que eu queria o primeiro filho homem e a segunda mulher. E eu falava isso para Deus, Deus, eu quero o primeiro filho homem, a segunda mulher. E Deus me deu esses filhos. E eu pedi muito a Deus um servo do Senhor que amasse a obra dele como eu já amava. Porque eu já trabalhava no Jardim Nordeste, como presidente da mocidade, já trabalhava bastante. E meu pai, eu já nasci meu pai pregando o Evangelho. Então eu aprendi a amar a Deus acima de todas as coisas, desde a minha infância. E quando eu fui num acampamento aqui no Lar das Flores, onde hoje faz o cursilho, faltava uma semana para ir para esse acampamento. Num sonho, Deus disse para mim, você vai casar com um pastor novinho. Falei, Senhor, pastor sim, mas novinho. Mas Deus, eu pedi tanto um marido mais velho. Eu queria um marido mais velho, né? E Deus me deu. E chegando lá no acampamento, com gesso até aqui, como vocês sabem, eu fui atropelada com 18 anos. Fiquei muitos anos operando essa perna. E Deus fez esse milagre, que de até hoje eu estou aqui viva. Eu pensei que eu ia primeiro que ele, mas ele me abandonou. Foi primeiro, pegou a frente e me abandonou. E aí, no acampamento, chegamos, e na manhã do café de sábado, eu não estava olhando para ninguém, não estava enxergando ninguém na minha frente, aí alguém falou para mim, eu posso assinar no seu gesso? Quem era? Pastor Alberto. Só que até hoje, ele está devendo essa assinatura, ele foi para o céu e não assinou. Era só chaveco, ó, chavequeiro que só, né? Os meninos que contam, que sabem como era, né?
Ondamar, o Davi, Joel, sabe muito bem como era esse irmão aí. E ali nós começamos a conversar, e depois surgiu o Correio Elegante, né? E aí nós fomos conversar, e o que ele me chamou para fazer? Vamos ler a Bíblia. Eu falei, opa, uma vez eu ouvi isso, se um rapaz te convidar para ler a Bíblia, é sinal que é de Deus. Eu falei, opa, é de Deus. E ali nós começamos, e para a glória do Senhor, em menos de 6 meses nós nos tornamos noivos. Uma semana nós ficamos noivos, na outra semana o pastor Samuel, fazendo assembleia na igreja, indicou para assumir o trabalho em Itaquaquecetuba, o missionário, o seminarista Alberto e sua noiva Ida. Não nos consultou, não falou que ia nos mandar, não, simplesmente, os meninos estão ali. Ele chegou na assembleia e anunciou. E nós assumimos a congregação, um salão vazio que não tinha ninguém, só umas 30 ou 40 cadeiras verdes e não tinha ninguém para sentar, só nós dois. E ali começamos o trabalho do Senhor. E tem muitos frutos de Itaquá aqui. Quantos aqui são de Itaquá? Levanta a mão. Olha só, igreja. Isso é só um pinguinho. E se os irmãos andarem ali nos bairros de Itaquá, como o pastor Zé Marques e outros bairros ali, os irmãos vão ver que em todas essas igrejas existem membros que foram ovelhas dele. Essa semana eu recebi muitos telefonemas de membros que estavam destroçados, chorando, se descabelando. Eu falei, não chorem, não se descabelem, porque nós estamos no fim dos tempos, nós estamos vivendo dias difíceis e muitos de nós vamos perecer. Tem gente que acha que o crente não pode ficar doente. Que crente que é você? O Senhor Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, então nós também vamos passar pelas aflições. Quem diz que a nossa vida é só alegria? Se a sua vida tiver só alegria, só dinheiro, só paz, você não tem nada de nenhum problema, cuidado, hein? Cuidado, que a sua vida deve não estar de acordo com a vontade de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele, eu louvo a Deus pelo que Deus fez, eu louvo ao Senhor por Deus ter me dado esse privilégio de ser a esposa dele, de ter estado com ele no momento que ele partiu, de cuidar dele nessa semana, eu, Lidiane, Júnior, Patrícia, minha nora, que também é uma filha que ele amava muito, e nós corremos muito, e Deus deu o privilégio de eu ficar uns dias na minha filha com ele, e depois uns dias na casa do Júnior com ele, então foi a nossa despedida. E no sábado nós fomos visitá-lo, ele estava falando animadamente, na sexta nem ouvi a voz dele, né, Júnior? E no sábado nós fomos, os meus cunhados estão ali, pode testemunhar, e ele falava com uma voz bonita e forte, e logo se apagava, dormia. Pediu perdão, pediu desculpa pelo que ele fez, falou, eu atrapalhei tudo, eu estraguei tudo, mas ele já estava na sua consciência. Eu fui para casa bem animada, que eu escrevi um texto, né? Mas Deus já tinha me mostrado há 3 anos atrás que eu iria perder o pastor Alberto. Um dia, na madrugada, eu mandei o recado para minha nora, falei assim, o Senhor vai recolher o pastor Alberto. Ela ficou até assustada, não foi, Pati? Falei, Deus vai recolher o pastor Alberto. Você lembra do sonho? Que eu tive 2 sonhos em seguida, o mesmo sonho, e no sonho eu perdia ele. E até domingo eu perguntava para o Senhor, por que eu perdia? O que o Senhor quis me avisar nesse sonho? O que o Senhor deu aquele sonho 2 dias em seguida, 2 noites, eu não consegui dormir com aquele mesmo sonho? Aí a resposta está aí. O Senhor estava nos preparando para levá-lo. Nos últimos 3 meses foi só sofrimento, tristeza, ele muito triste, choramos muito, conversava muito com ele, tentava animá-lo, tentava levantar o ânimo dele, mas nada. E muitas madrugadas chorando junto, porque ele falava que o Senhor não estava ouvindo a oração dele, mas Deus estava ouvindo sim. Deus estava ouvindo, Deus estava preparando ele. E a minha oração, muitas noites, foi pôr a mão na cabeça dele. E o que eu mais pedi para o Senhor, Senhor, honra teu servo. Ele te honrou, Senhor. Ele te honrou em vida. Então, Senhor, não deixa o teu servo ser motivo de chacota,
motivo de comentários, né? Pedir para o Senhor, honra o teu servo, Senhor, honra o teu servo. E na minha concepção, eu achava que Deus ia dar um novo ministério para ele, que ele ia se alegrar com um novo ministério. Mas Deus realmente ia convocá-lo para estar no céu louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Eu estava lá na hora, quando ele passou mal. Quando eu cheguei no hospital na segunda, eu me choquei de vê-lo diferente do que ele estava no sábado. No domingo. Não, ele estava no sábado bem. No domingo eu fui. Aí eu vi que ele não estava bem, chamei a enfermeira veio, mediu a pressão, estava baixa. Ele estava transpirando frio, já não abria mais os olhos, já não falava. E ela falou que o sódio dele havia subido muito e que estava bem crítica, né, o sódio dele. Subiu muito no sábado à tarde, depois que nós saímos do hospital. E nos últimos dias, nos últimos meses, eu orava e colocava a mão na cabeça dele e pedia para o Senhor honrá-lo. E quando ele estava partindo, logo eu comecei a sentir um pouquinho de tremedeira lá no corredor. E eu falei, não, Senhor, não vou passar mal, não. Não vou passar mal aqui, não vou fazer escândalo, não. Eu só pedi, Senhor, o Senhor vai levar, conforta meu coração. Me dê paz, conforta. E os médicos todos lá no quarto, eu só ouvindo o barulho das máquinas para tentar ressuscitá-lo. E eu clamando, e o Senhor tirou todo o sofrimento, o Senhor tirou toda a dor, e o Senhor deu a paz. E eu, desde a hora que ele partiu, eu até agora estou como eu estou aqui, falando, em paz. Porque eu sei que Deus honrou a vida dele. Vocês fazem parte dessa honra que Deus deu a ele. Então ele partiu com honra. Não partiu com nenhum motivo para ser envergonhado ou caluniado. Ele partiu com honra e foi isso que ele fez durante a vida dele. Honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço. Deus, o Senhor me deu um privilégio muito grande. Né, Leonilda? Leonilda, nossa missionária, que sempre tivemos juntos, né? E ela sabe o quanto nós batalhamos juntos, quanto tudo que nós vivemos. E eu louvo ao Senhor, porque quando o Senhor me deu esse marido novinho, que ele é 4 anos mais novo que eu, né? Deus me deu o privilégio de ser a esposa que ficasse ao lado dele. Então eu sou muito feliz e eu só tenho que glorificar e exaltar ao Senhor. E diante dos médicos, quando eles estavam me dando a notícia, eu fiquei ouvindo e eu disse para eles, nós temos que achar um motivo porque ele morreu. Ele não tinha motivo para morrer. Eu falei, doutora, ele não morreu, foi Deus que levou. Foi Deus que levou. Ele não precisava ter motivo, o Senhor o recolheu. E eu vou falar a oração de Jó. Falei para os médicos e eles ficaram todos pasmados de ver. Eu disse, o Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E eu orei lá no hospital e falei isso para as enfermeiras e falei para a menina que socorreu. Falei, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quero ficar a minha vida inteira glorificando a Deus por tudo que Deus fez. Obrigado, igreja, obrigado, irmãos. Obrigado cada um que mandou mensagem, preocupada comigo. Todo mundo perguntando se eu estava bem. Para quem eu respondi, vocês viram que eu disse, eu estou bem, estou confortada, estava conformada, porque o Senhor estava cuidando de mim, o Senhor levou ele para a glória, e eu louvo ao Senhor. Irmãos, ele não ia suportar viver sem ministério, ele não ia aguentar viver sem ministério. Uma semana antes eu disse para uma irmã que foi me visitar, se for para mim ver ele com esse sofrimento, voltar do hospital com esse sofrimento, eu prefiro que Deus leve. E Deus cumpriu, e graças a Deus por isso. Eu louvo ao Senhor por tudo, amém? Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Eu só quero dizer obrigado a todos que estão aqui hoje, que já abraçaram a gente, que ainda vão abraçar. Obrigado porque você está aqui hoje para a gente celebrar a vida de Painho, que se dedicou única e exclusivamente ao Senhor. Então quero agradecer muito a cada um de vocês, quero agradecer ao pastor Luiz pela mensagem. Foi uma pregação que ele gostaria de ouvir, a pregação do estilo dele, né? E você é um pastor que ele admirava muito.
chamava você de fantástico. Pastor Luiz é fantástico. Eu quero agradecer a mesa de pastores dessa igreja, que em todo momento orando, todo momento mandando mensagem, me ligando. Eu quero agradecer em especial ao pastor Alex, que passou um tempo com meu pai, conversando com meu pai, visitando meu pai, aconselhando meu pai. Quero agradecer ao Marcelinho, um monstro, que desde que ficou sabendo me ligou, não dormiu, deu toda a assessoria. Também quero agradecer a nossa querida diretoria da primeira igreja. Estou vendo ali o João, mas sei que tem outros diretores aqui também, que a partir da palavra do nosso querido pastor Segundo, que também me ligou, indignado, não acreditando. Eu até agora também, ainda a ficha está caindo. Eu sei que muitos aqui, se eu perguntar, você acredita? Você vai dizer, eu não acredito. Então o tempo todo essa diretoria, essa igreja, esses pastores comigo, alguns no domingo saíram daqui, foram lá para casa, ficaram comigo o tempo todo. Quero agradecer sim a cada mensagem de apoio, cada mensagem de carinho, de consolo. E para a gente fica realmente assim, é essa imagem que nós queríamos, né, manhã? É essa imagem. Porque no domingo, Deus não é normal, né? Deus é fora da curva. E no domingo, eu cheio de esperança, eu tinha certeza que meu pai ia sair dessa, pelas notícias do sábado. Eu tinha certeza, eu falei, pai vai sair. E inclusive contei na igreja de São Paulo, Intervidas, que tem alguns irmãos aqui também. Eu falei, domingo que vem meu pai vai estar aqui e a gente vai celebrar. E eu tinha certeza que ele ia sair dessa. E domingo eu terminei dizendo que eu estava tendo uma reflexão em janeiro de como nós somos substituíveis. O grandão estava lá, ele lembra disso. Nós somos completamente substituíveis em nossas funções. Você pode pensar, na família não, mas a família continua. A família continua. Minha família vai continuar mesmo sem o meu pai. Mas o Senhor ministrou meu coração que nós podemos ser substituíveis em nossas funções, mas nós não somos substituíveis nas marcas do reino de Deus que nós deixamos na vida do outro. E quando a gente começou a receber mensagens, ligações e ver essa igreja hoje, a gente percebe que pisou um homem aqui nessa terra que marcou tantas pessoas aqui e gente fora do Brasil, e tantas pessoas me dizendo, caramba, seu pai estava comigo, seu pai me casou, seu pai me batizou, seu pai me ligou, seu pai me visitou, seu pai chorou comigo. Então está aqui alguém que é insubstituível nas marcas que deixou na vida uns dos outros. Quantos aqui foram marcados pela vida do pastor Alberto? Praticamente todo mundo. Então fica aqui o meu coração se degladiando entre sentimentos. Por um lado, óbvio, muita alegria. Tenho certeza que meu pai chegou no céu. Jesus falou, Betinho, pega ali sua caixa de som, vamos jogar uma bola. Pega ali seu violão, vamos começar a festa. Tenho certeza. Mas por um outro, eu queria um pouco mais de tempo, sabe? Eu queria dar um último abraço nele, para ele me falar, ô meu pastor, meu filhão. Eu queria que Deus me desse um último momento na mesa, com os meninos. A gente queria rir de tudo isso junto com ele. Mas Deus falou, Deus quis levar. Deus levou. Os melhores Deus recolhe. Então, estou como Jesus no Getsemane. Não podia ser de outra forma, não podia ter outro final. Mas amém, foi feita a vontade do Senhor. Então, eu vou seguir com esse nome. Eu tenho o nome dele, Alberto. E eu gostava de dizer que eu não gostava do nome Alberto, mas a partir de agora mudou. Agora eu gosto do nome Alberto. Pode me chamar de Alberto se você conseguir. Eu amo esse nome. Um nome que significa brilhante. Meu pai foi um cara brilhante. Então, muita gente está me dizendo, continue esse legado, tal. Eu vou tentar.
Eu vou tentar, porque a potência desse baixinho aqui, ele era um trovão, ele era um terremoto. E eu vou tentar dar continuidade a esse legado. Se eu conseguir fazer metade do que ele fez, a bola, esquece. Esquece, não jogo mais bola como esse cara nunca jogou na minha vida. Eu lembro de uma cena com os meus tios, cara, todo mundo sem camisa, um bando de homem suado, e o jogo estava rolando normal, mas esses caras aqui é tudo doido. Os caras começaram a brincar de um driblar o outro e dane-se os primos. Eu falei, mano, é tudo bando de doido, cara, que da hora. Mas é isso, a palavra que fica é gratidão. Gratidão porque Deus nos presenteou com um pequeno homem que foi um gigante nessa terra. Então obrigado a todos. E se inspire na vida desse homem que morreu sem inimigos. Morreu sem inimigos. Morreu sem rancor. Eu fui fazer os documentos e estava lá. Com quantos cônjuges ele esteve? Eu olhei para minha mulher e falei, só teve uma. Foi Ida de Moraes Tavares dos Santos. Só teve uma. Sempre respeitando a minha mãe, nunca gritou com a minha mãe, nunca encostou na minha mãe. Então deixa esse legado de um gigante de Deus nessa terra. Então obrigado Pipo Mogi, diretoria, obrigado a todos. Deus abençoe a vida de vocês. Um dia, uma dessas idas para Salesópolis com o pastor Alberto. Pastor Alberto, mais de 40 anos de ministério. Eu tenho o hábito de perguntar para os pastores que já estão há muito tempo na jornada, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, o segredo é permanecer fiel. Acho que hoje eu entendi o que o pastor Alberto disse. O pastor Alberto viveu para ensinar o Evangelho e na sua partida nos ensina mais uma vez como acabar bem, como se manter fiel e como honrar o Senhor Jesus com toda a sua vida. Os irmãos sabem, eu estou aqui representando o pastor Segundo, mas ele fez questão de deixar um vídeo para toda a família e agora nós vamos transmitir o vídeo do nosso querido pastor Segundo. Família primeira, família do pastor Alberto, Dona Ida, pastor Júnior, Lide, netos todos, meus sentimentos, minhas consolações. Eu queria muito estar aí com vocês, tentei inclusive comprar uma passagem de urgência para estar com vocês, mas era inviável, porque o pastor Alberto foi, é e sempre será um dos maiores exemplos de pastor que eu já conheci na minha vida, que eu tive o privilégio de caminhar bem perto em todos aqueles anos que trabalhamos juntos. Um homem sério, honesto, leal, fiel a Deus, trabalhador. Eu costumava até brincar de que ele era onipresente, de que ele estava em todos os lugares. Uma pessoa gentil, um cara humilde, de uma humildade que eu nunca vi na minha vida. Sabe, alguém que criou os filhos com tanto amor, que tinha tanto apreço pela igreja do Senhor, pela família. É uma perda gigantesca. Então, trago essa palavra, uma palavra de lembrar do legado dele, que nunca será esquecido. E a nossa igreja, sim, foi marcada e sempre será marcada em toda a sua história, pela história e legado desse homem tão especial. Pastor Alberto, essa igreja e esse pastor sempre vai te amar, te admirar e lembrar de você. Meu abraço sincero, minhas consolações sinceras a toda a família, e o que vocês precisarem, contem com a gente. Pastor Júnior, continue o legado deste grande homem. Se você for 10% do que ele foi, já vai ser extremamente gigante. Como eu sei que você também é um cara especial. Um beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Nós estamos nos encaminhando para o fim. Eu quero deixar um aviso. O velório ele vai
acontecer durante toda a noite, toda a madrugada. Amanhã, 8h30 da manhã, se inicia o cortejo para o sepultamento às 9 horas da manhã, no cemitério do Jardim das Oliveiras, lá no bairro da Vila Oliveira. Mas antes de encerrarmos, eu queria que nós, por uma última vez, entoássemos louvores. Então, se você puder, se coloque de pé. O pastor Alberto foi alguém que viveu para coroar o Senhor Jesus em vida, e agora está na presença de Jesus, o coroando. E nós seguimos em louvores, coroando ao Senhor Jesus, e aguardando o dia que nós nos encontraremos pessoalmente com o pastor Alberto e com o nosso Senhor. Vamos louvar ao Senhor de todo o coração. Diga assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroamos a Ti, Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor, consagramos todo o nosso ser a Ti. Somente a Ti, Jesus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Feche seus olhos se você puder, para nós orarmos. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo de celebração ao Senhor, de gratidão à vida pelo pastor Alberto. Obrigado porque o Senhor nos emprestou o pastor Alberto e ele marcou as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Seguimos pedindo que o Senhor console o coração da família. Resta no Senhor louvá-lo e agradecê-lo pela vida, ministério e legado do pastor Alberto. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Filho amado Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Seguimos esse tempo de despedida do nosso querido pastor Alberto. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir
engrandecer Jesus em majestade, força e poder, tristeza e choro